Fala pessoal, professor Marcão aqui na área, né? Vamos lá para a reta final aí, né? PM Pernambuco. Domingo é a nossa prova, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Vou fazer aqui uma revisãozinha com vocês sobre análise combinatória. Nada do cor do outro mundo, né? Essa reta final é importante vocês pegarem algumas questões que eu acredito que possa aparecer na sua prova, né? O nível, no formato. Enfim, então a gente vai aqui debater 5 questões. Nossa aula de hoje é uma aula pequena, só 5 questões, só para você dar uma revisadazinha nas combinatórias, ver algum detalhe ou outro que ainda não viu, e tem coisa simples. Nada do outro mundo aqui, beleza? São 5 questões hoje. Amanhã eu vou postar mais 5 questões, provavelmente ou de probabilidade ou de equivalência lógica, não sei, estou pensando direitinho ainda, mas é reta final, não tem para onde correr. Nunca esqueça que a prova não depende só de conhecimento, a prova vai depender de como você vai estar domingo, né? Como vai estar seu psicológico, sua alimentação. Pode parecer besteira, mas tudo isso influencia no resultado, né? Faz muito tempo que prova não é somente conhecimento. Conhecimento é uma das partes da sua prova. Mas eu confio muito no seu potencial e, se Deus quiser, segunda-feira, terça-feira, você vai estar me dizendo: Marcão, acertei das 10 questões, se for 10, né? Acertei 8, 9 e eu vou ficar muito feliz por você. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos partir para cima. Vamos debater aqui a nossa revisão final, né? Hoje a gente vai debater sobre a partezinha de análise combinatória. Então bora lá. Isso foi uma questão do Instituto ACP 2023, né? Questão recente, que vai envolver a formulazinha de combinação. E aí, né, a gente precisa lembrar de alguns detalhes, né? Professor Marcão, quais detalhes que eu preciso lembrar para minha prova? Primeira coisa, você precisa saber que quando a questão for de combinação, aí vocês precisam lembrar que a ordem não importa, certo? A ordem não importa. Nessa altura do campeonato você já deve saber disso, certo? Então, ó, deixa eu apagar aqui para tentar fazer bonitinho. Quando for uma questão de combinação, a ordem não importa. Então, ó, ordem não importa. Ficou parecendo um B aqui. Meu sensorzinho aqui fica dando trabalho. Mas vamos lá. O que importa é a aula. Então, a ordem não importa. E aí, né? Como é que eu vou saber que a minha ordem não importa? Simples, você vai ler a questão e vai observar. Então, ó, lendo a questão aqui, ó, veja o que ela diz, ó. Em geral, para a identificação de um suspeito por suas digitais. Então, ó, observe que a identificação do suspeito é feita através de quê? É feita através de suas digitais. Ok. É necessário que coincidam de 12 a 20 pontos de características, né, de caracteres. Então veja, para poder fazer o reconhecimento das digitais, é preciso que bata no mínimo 12 e no máximo 20. Então de 12 a 20. Beleza. Suponha que sejam exatamente 20 os pontos de característicos de uma impressão digital e que haja duas possibilidades de resposta à correspondência, a saber, coincide ou não coincide. Se alguém foi identificado por mais de 14 pontos de características, de caracteres de suas digitais, posso dizer que o total de variação de 20 pontos possíveis para que se identifique o suspeito com mais de 14 pontos é igual a quanto? Então veja só. Primeira coisa, em momento nenhum a questão falou para a gente que existe uma diferença entre os pontos. Entre eu pegar o ponto primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Veja que a ordem aqui, em nenhum momento a questão forneceu para a gente elementos que desse para entender que a ordem dos pontos era importante. Ele só falou que eu tenho uma variação de 12 a 20
né, no geral. Só que a questão fala em mais de 14 pontos. Se ele está falando de mais de 14 pontos, então tem que pegar com 15. Mas uma outra observação, Marcão, é somente com 15? Não, não é somente com 15. É daí que você vai ter mais de uma possibilidade. Ou seja, a primeira coisa, eu identifiquei que é combinação, porque eu estou vendo que a ordem não importa. Marcão, que ordem? A ordem dos pontos. Se eu vou pegar o primeiro, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, não importa a ordem. Não importa, tem a questão de combinação. Só que você não vai ter apenas uma combinação nesse caso, porque ele está falando que é mais de 14 pontos. Então, por exemplo, se eu fizer uma combinação dos 20 pontos que tem, eu pegar 15, porque depois de 14 seria o 15, é uma situação. Mas só existe essa situação de 20 eu pegar 15? Não, porque ele falou que é mais de 14. Mais de 14 é o 15. Mas pode ser também, né? Ou pode pegar quantos pontos? 16. Então seria uma combinação de 20 para escolher quantos? 16. Mas só existe essa? Não. Você também pode ter uma combinação de 20, escolher quanto? Escolher 18, né? Eita, na verdade é 17, né? Deixa eu botar aqui para pegar a ordem bonitinha. Então, ó, na verdade não é 18, né? Dos 20, você pode escolher 17. É uma opção. Você escolher 17. Ou também você pode escolher dos 20, 18. Então aqui, ó, ou, né? Ou é soma. Então, ó, você tem uma combinação, dos 20, poder escolher 18. Ou você tem uma outra combinação, vou botar aqui embaixo, dos 20, você poder escolher quantos? 19. Ou você tem uma combinação dos 20, você escolher 20. Ficou feio os números aqui, pessoal, mas é porque o sensor aqui está um pouquinho ruim. Então, veja só. Marcão, como é que eu vou identificar que eu vou ter que fazer desse tanto de situações? Ó, veja só. A própria questão lhe falou aqui que era mais que 14. Mais que 14 é quantos? Pode ser 15? Pode. É obrigatório ser 15? Não. Porque pode ser 15 ou. O ou, vocês lembram que é adição. Então, ou pode ser 16. É obrigado a ser 16? Não. Pode ser o que também? 17. É obrigado a ser 17? Não. Pode ser 18. É obrigado que seja 18? Não. Então pode ser 19. É obrigado a ser 19? Não. Então pode ser 20. Então veja, vocês tiveram aqui uma combinação de mais de uma possibilidade. Então sempre que a questão falar mais do que alguma coisa, vocês têm que entender que, como ele falou mais do que 14, então o próximo é 15. Aí você vai partir da onde desse cara aqui que é o 15 até o máximo que você pode escolher. Nesse caso eu posso escolher os 20. Então veja que você vai ter que fazer o cálculo de uma combinação aqui, outra combinação aqui, outra combinação aqui, outra combinação aqui, uma outra combinação aqui e uma outra combinação aqui. Aí você pode até dizer, Marcão, mas aí eu teria que fazer exatamente 6 cálculos. Sim, 6 cálculos. Infelizmente, se aparece uma questão dessa aqui em sua prova, vai ter que fazer 6 cálculos. E como é que eu vou fazer esses 6 cálculos? Aí você precisa saber a formulazinha de combinação, né? Qual a formulazinha de combinação? A formulazinha de combinação é o n fatorial dividido pelo p fatorial sobre o n menos o p fatorial. Essa é a nossa formulazinha de combinação. E aí você teria que sair aplicando em cada um desses caras. Marcão, eu vou ter que fazer, no caso, os 6. Olhe, você não precisa fazer os 6. Por quê? Esse último aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Esse último aqui, ó. A resposta dele é 1. Marcão, como é que tu sabe que a resposta dele é 1? Sempre que o n e o p forem iguais, a resposta é 1. Por exemplo, uma combinação de 10 para escolher 10. Uma combinação de 10 para escolher 10, você só tem uma opção. Essa você tem que entender. Porque dos 10 que você tem, você vai escolher os 10.
Então você só tem uma situação. Então sempre que o N e o P forem iguais, sua resposta é 1. Assim como eu já sei que a resposta aqui entre o 20 e o 19, a resposta é 20. Ah, Marcão, como é que tu sabe que a resposta é 20? Porque sempre que a diferença entre o N e o P for 1, a resposta é o maior. Por exemplo, ó, uma combinação de 15 para escolher 14. Então veja que a diferença entre N e o P é 1. Se a diferença entre N e o P for 1, a resposta é o maior, é o N. Então a resposta aqui é 20. Então veja que eu já matei aqui dois caras. E aí, né, como eu já tinha feito aqui antes, vou lhe dar a resposta. Mas eu aconselho, porque para a aula não ficar muito longa, eu aconselho que você pegue cada um desses caras aqui e aplique na fórmula, né? Aplique na fórmula para você treinar. Aqui eu estou explicando para você como é que você deveria pensar. A ideia aqui não é você sair fazendo o cálculo de uma por uma. Aqui é você entender como você deveria pensar. Então, quando a questão falou aqui mais de 14, o próximo é 15. Então, você teria uma opção de escolher 15 caracteres, ou 16 caracteres, ou 17 caracteres, ou 18 caracteres, ou 19 caracteres, ou 20 caracteres. Você só ia fazer um cálculo se a questão falasse. Tem que ter, por exemplo, 16 caracteres. Se ela fala que tem que ter 16 caracteres, você só teria um cálculo. Mas como ele falou que é mais que 14, então qualquer quantidade acima de 14 nos serve. Só que aí você tem um intervalo, né? Você tem um intervalo de 12 a 20. Então você ia pegar do 15 até chegar no 20. Foi o que a gente fez. Se você for fazer a combinação aqui do 20 tomado de 15, vocês vão perceber que a resposta vai dar 15.504. Essa vai ser a resposta aqui. Então, jogue na fórmula direitinho, né? Pause o vídeo, faça separado e depois veja se vai bater a resposta. Então, quando você fizer aqui esse cálculo, né, joga na forma de combinação, tem que dar 15.504. Quando você fizer esse outro cálculo aqui, ó, tem que dar 4.845. Quando você fizer esse outro cálculo aqui, tem que dar 1.140. E quando você fizer esse outro cálculo aqui, tem que dar 190. Como você vai ter que somar tudo, quando você sair somando de um por um, vocês vão encontrar a resposta 21.700. Então, o intuito aqui dessa questão é você entender que pode aparecer na sua prova uma questão de combinação que você tem que fazer mais de um cálculo. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dois últimos, pela regrazinha, você não faria, né? Sempre que o N e o P forem iguais, a resposta é 1. E sempre que a diferença entre o N e o P for de 1, a resposta é o maior, 20. E aí os outros aqui teriam que jogar na fórmula. Então, questão número 1 é isso. Beleza? Questão número 1 é isso. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 fala para a gente o seguinte. Um estojo de madeira possui em seu interior 13 canetas, das quais 5 são da cor azul, 4 são da cor vermelha e as demais são da cor verde. Opa, 5 e 4 dá 9. De 9 para 13 dá 4. Então quer dizer que eu tenho mais 4 canetas da cor verde. Um experimento consiste em tirar uma quantidade de canetas desse estojo sem olhar a cor. Sem olhar a cor. Qual é o número mínimo de canetas que precisam ser retiradas para que se tenha com certeza 3 canetas de qualquer uma das 3 cores citadas? Em resumo da obra, ele quer saber o número mínimo de canetas que você precisa ter para que você tenha de certeza 3 canetas da mesma cor. A gente chama esse tipo de questão do seguinte. Marcão, chamamos de que esse tipo de questão? A gente chama do princípio do azarado. Então, ó, chamamos do princípio do azarado.
Marcão, e o que seria o princípio do azarado? Primeira coisa, o princípio do azarado, vocês não podem ir para uma lógica direta. Por exemplo, a Marcão são 4 canetas, porque ele vai pegar 3 canetas de uma cor só. Não, o azarado, ele vai fazer o quê? Ele é o cara sem sorte. Ele é o cara que ele vai acertar quando é o jeito de acertar. Então, ele só vai acertar, por exemplo, para mim ganhar na Mega Sena, qual é a chance, o princípio do azarado? Eu teria que comprar todas as numerações, porque aí se eu comprar todas as numerações, aí eu vou ter que ganhar, porque não tem como eu não ganhar. Se eu comprar todas as numerações, esse é o princípio do azarado. Então quer dizer, ó, que o cara azarado, eu vou ter quantas cores aqui? Bora lá. A gente tem 5 da cor azul, então eu tenho 5 azul. A gente tem 4 da cor vermelha. Então 4 a gente tem da cor vermelha. E a gente tem 4 da cor verde. Beleza. O que acontece aqui? Vamos lá. Eu quero ter quantas canetas? 3 de cada cor. Então, ó, a primeira coisa, o azarado, ele vai ter 2 canetas azuis, mais 2 canetas vermelhas, mais 2 canetas verdes. Isso dá um total de 6 canetas. Então, automaticamente, você vai ter que esquecer a letra A, vai esquecer a letra B e vai esquecer a letra C. Por quê? Se ele tirar 2 azuis, 2 verdes, 2 vermelhas e 2 verdes, vai dar um total de 6 canetas. Só que não satisfaz o que a questão quer, porque a questão quer que tenha 3 canetas da mesma cor. Mas observe que agora, se ele tirar uma caneta azul, ele vai ter aqui 3 canetas azuis. Vou satisfazer. Mas pode ser que ele não tire uma caneta azul. Ele tira uma caneta vermelha. Se ele tirar uma caneta vermelha, vai ficar 3 vermelhas. Vai satisfazer. Mas pode ser que ele não tire uma caneta vermelha e tire uma caneta verde. Se ele tirar uma caneta verde, vai também satisfazer, vai ficar 3. Ou seja, obrigatoriamente, ele só precisa puxar mais uma caneta. Porque quando ele puxar essa caneta, obrigatoriamente, ou ela vai ser azul, ou ela vai ser vermelha, ou ela vai ser verde. E, independente da cor que ele puxar, automaticamente vai ficar 3 canetas da mesma cor. Então, o número mínimo de bolas, de canetas, que ele precisa puxar para que você tenha de certeza 3 canetas da mesma cor, é o número 7. Então, a sua resposta tem que ser a letra de dado. Então, ó, uma caneta aqui que ela se encaixa mais para o princípio da contagem, né? Não é necessariamente o princípio fundamental da contagem, mas tem uma ideia desse cara, que a gente chama o princípio do azarado, porque ele só vai acertar quando não tiver um jeito de errar. Então, se ele puxar 7 canetas, obrigatoriamente vai ter 3 canetas da mesma cor. Belezinha? Então, uma questãozinha também tranquila para só ter um pouquinho mais de atenção. Vamos para a questão número 3. O que é que diz aqui a nossa questão número 3? É uma outra questão também, que eu trouxe umas questões de raciocínio lógico hoje aqui, de análise combinatória, para vocês terem um pouquinho de cuidado, que eu acredito que em sua prova deve aparecer alguma questão de análise combinatória nesse estilo aqui. Beleza? A intenção aqui não é você fazer os cálculos, que você entenda fazer a armação. É diferente das ideias. Em um setor de uma prefeitura, há 7 mulheres com mais de 5 anos de experiência em determinada área. E há 5 homens, também com mais de 5 anos de experiência nessa mesma área. O chefe do setor pretende formar uma comissão. Opa! Se falar que é comissão, já sabe que você está dentro de uma questão de combinação. Então você já precisa lembrar da forma de combinação. Se falar que é comissão, vai formar uma comissão, você já precisa saber a forma de combinação. Que é a formulazinha de combinação? Combinação nada mais é que N tomada de P. Que aí você vai ter o N fatorial dividido pelo P fatorial vezes o N menos o P
fatorial. Então precisa lembrar logo desse carinha aqui. Então, ó, nessa combinação, o que é que vai acontecer? Ele vai precisar de... Essa comissão é formada com 5 servidores. Então, eu já sei que o total de pessoas na comissão é de 5. Onde você vai ter, ó, pelo menos. Lembre em sua prova. Se vier o pelo menos, você precisa entender que o pelo menos 3 tem que ser uma com 3. Mas obrigatoriamente ter somente 3? Não, que ele falou pelo menos. Então pode ter quantas mulheres? 4. Somente 4? Não, pode ter quantas mulheres? 5. Marcão, somente 5? Sim, aí tem que parar aqui. Ah, Marcão, mas poderia ser 6 mulheres? Não. Não, porque a comissão só tem 5 pessoas. Então você não pode ter 6 mulheres. Você só pode ter até 5. Então entenda que você vai ter aqui, na pior das hipóteses, 3 cálculos. Uma com 3 mulheres, outra com 4 mulheres e outra com 5 mulheres. Porque ele falou que tem que ter pelo menos 3 mulheres. Então, quando você pegar esse pelo menos, entenda que é o mínimo. E você vai subindo. Então, quer dizer, ó, que você vai ter uma combinação em referência às mulheres e uma combinação referente aos homens. Então, uma combinação referente aos homens. Ah, Marcão, como é que tu sabe que é o I? Lembrem, se vocês observar o conectivo I, vai trazer a ideia de multiplicação. Porém, se vocês observar o conectivo OU, vai dar uma ideia de adição, que no caso é de soma. Então, sempre que vocês observar esses conectivos, lembre a regra. Você vai escolher uma mulher e um homem. O I é multiplicação, então você vai ter que multiplicar. Então, qual é o primeiro caso? O primeiro caso é uma combinação. Qual é o total? Vamos lá. Qual é o total de mulheres? Então, total de mulheres são 7. E qual é o total de homens? Total de homens. O total de homens são 5. Então, bora lá. Primeira combinação é de escolher uma mulher. Então, você vai ter uma situação que você pode ter das 7 mulheres que você tem à disposição. Você vai escolher quantas? Você vai escolher 3. E sua comissão é formada com quantas? Sua comissão é formada com 5 pessoas. Se você tem 3 mulheres, está faltando quantas pessoas ainda? 2. Então você vai fazer uma combinação de 5 homens para escolher quantos? Para escolher 2. Beleza? E aí depois vocês vão ter ainda, ó, aqui é tendo 3 mulheres. Mas, né, pode ser que das 7 mulheres, vocês escolham quantas? 4. Que pode ser pelo menos 3, mas pode ser 4. Se você escolher 4 mulheres, você precisa de quantas pessoas na comissão? 5. Então vai ter que escolher um homem. Então, I vai ter que escolher agora quem? Um homem. Então, combinação de 5 homens para escolher quantos? 1. Só que pode ser somente com 4? Não. Você pode ter uma combinação que das 7 mulheres, você vai escolher quantas? 5. E Marcão vai escolher quantos homens? Veja, não vai escolher nenhum homem. Porque se a comissão precisa de 5 pessoas e você escolheu as 5 mulheres, então já fechou. Então observe o seguinte. Observe que quando eu juntar esse cara com esse cara, ele tem que dar o total de pessoas que eu preciso. Eu preciso de quantas pessoas? A minha comissãozinha aqui, ó, ela é formada com 5 pessoas, nesse caso. Se a minha comissão é formada com 5 pessoas, então, ó, 3 com 2, 5. 4 com 1, 5. E aqui é 5, fechou. Então, veja, você tem a opção de ter 3 mulheres e 2 homens, ou 4 mulheres e 1 homem. Ou você pode ter as 5 mulheres. Então, você tem 3 situações diferentes.
E eu vou fazer o quê? Jogar nas fórmulas. Só que aí eu já fiz os cálculos direitinho para vocês, né? Já para entregar bonitinho. Quando você fizer a combinação das mulheres e a combinação dos homens e multiplicar, você vai achar a resposta 350. Deixa eu apagar aqui que não saiu. Então, ó, lembrando, pessoal, o meu intuito aqui nessa aula de hoje não é sair jogando na fórmula. Eu vou deixar para vocês fazerem. Eu estou só explicando a vocês como vocês devem pensar na hora da prova. Eu acho que o difícil aqui nessas questões não é o cálculo. Eu acho que é fazer a interpretação. Porque o cálculo, vocês precisam chegar na prova de vocês sabendo a forma de combinação. Então, quando você identifica que combinação, é fórmula. Mas precisa fazer essa interpretação, certo? Então, quando você fizer a combinação das 7 mulheres tomado de 3 e dos 5 homens tomado de 2 e multiplicar o resultado, vocês vão encontrar a resposta sendo 350. Quando vocês resolverem das 7 mulheres escolher 4 e dos 5 homens escolher 1, vocês vão achar a resposta 175. E quando vocês fizerem a combinação de 7 mulheres para escolher 5, vocês vão achar a resposta 21. Veja que vocês têm ou. O ou quer dizer que é uma adição. Então você vai somar o 350 mais o 175 mais o 21. Quando vocês somarem os três valores, vocês vão achar a resposta 546. Com isso, a resposta aqui seria a letra A para essa questão. Então, ó, mais uma vez, o intuito da aula de hoje não é sair fazendo os cálculos, não. O intuito da aula de hoje é você conseguir fazer uma interpretação de uma questão nesse estilo aqui, certo? Então, sempre que você pegar numa questão esse pelo menos, entenda que é o mínimo. Então, você tem que ir até o máximo. O máximo de quê, professor? O máximo da questão. Ó. Se ele quer uma combinação de 5 pessoas, certo? Então, ó, você pode ter 3 mulheres? Sim. Mas eu posso ter mais mulheres? Sim, eu posso ter 4. Eu posso ter mais mulheres? Sim, eu posso ter 5. Ah, Marcão, mas não poderia ter aqui uma combinação com 6 mulheres, não? Uma combinação de 7 para escolher 6? Não pode, porque a sua comissão só é até 5. Então, você não pode ter para escolher 6. Então, parar aqui já. Aí, se você vai escolher 3 mulheres, mas sua comissão é formada por 5 pessoas, você precisa ter o quê? 2 homens. Então, dos 5 homens, você vai escolher 2. Se você fizer uma comissão tendo 4 mulheres, só que o total na comissão são 5 pessoas, precisa escolher um homem. Só que quando você pega as 5 mulheres, 0 homens. Beleza? Então, espero ter entendido essa questão aqui e vamos para mais uma questão. Questão de número 4. Bora lá. Ver o que diz nossa questão aqui, número 4. Cada uma das sílabas da palavra papiloscopista foi escrita nas costas de um cartão, de modo que cada cartão tivesse exatamente uma das sílabas. Após escritas as sílabas, os cartões serem virados para baixo. Estes foram embaralhados e permanecerão virados de forma que não fosse possível ver a sílaba escrita. Ao escolher um desses cartões aleatoriamente, a probabilidade... Opa, marcar uma questão de probabilidade, sim, super tranquila, não se preocupa não. Aqui a gente já revisa também. A probabilidade de esse cartão obedecer à proposição. Qual é a proposição? O cartão tem a letra P ou o cartão não tem a letra A. Poxa, marcar uma questãozinha de probabilidade. É sim. Então bora lá fazer ela, né? Vamos analisar como é que a gente pode destrinchar essa bonitona aí. Bora lá. Primeiro, ele falou que são as sílabas. Então, separando, eu vou ter aqui, ó. Pá. Pi. Los. Co. Pi. Tá, separei as letras. Beleza. É uma questão de probabilidade. Como é que eu vou lembrar a fórmula de probabilidade? A fórmula de probabilidade, regra geral, é o que eu quero
o que eu quero pelo que eu tenho. Lembra da regrazinha? É o que eu quero pelo que eu tenho. Show de bola. É o que eu quero pelo que eu tenho. Qual a primeira pergunta? Eu tenho duas situações, então vamos para a primeira situação. Vamos para a primeira situação. A primeira situação é o cartão ter a letra P. Então, deixa eu escrever aqui. Para ter a letra P, eu posso ter a sílaba pá, eu posso ter a sílaba pi e eu posso ter a sílaba pis. Então, para essa primeira situação, qual é a probabilidade? O que é que eu quero? Que tenha a letra P. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, ó, a probabilidade desse evento acontecer, que eu vou chamar ele de evento A, é de 3 em 6. Por que 6, Marcão? Porque você tem uma sílaba, 2, 3, 4, 5, 6. Dessas 6, 3 começam com a letra P. Só que ele também teve uma segunda situação. Na segunda situação, e aí veja se tem um conectivo ou, e o ou você sabe que é soma. Então, ó, ele quer que não tenha a letra A. Para não ter a letra A, você pode escolher a sílaba pi, ou a sílaba los, ou a sílaba cos, có, né? Ou a sílaba pis. Então, a probabilidade, que eu vou chamar agora do evento B. Marcão, o que é que eu vou fazer? Eu só quero que você observe uma situação. Vou pegar o pretinho. Veja ó, que você escolheu, aqui tem o pi. Só que o pi já foi aqui, ó. Então, se você colocar o pi de novo, você vai contar o pi duas vezes. Eu nunca posso contar o elemento mais de uma vez. Então, para a situação B, você vai desconsiderar esse cara, porque ele já foi contado na primeira situação. E veja que o PIS também está aqui, ó. Então, você também não vai contar mais o PIS, porque ele já foi contado na primeira situação. Então, só sobra para você duas. Então, você vai ter duas possibilidades em um total de quantas? Não muda não, entre o total de 6. Você só não vai contar o que você já contou. Então, em probabilidade e nas combinatórias, eu não posso contar um elemento mais de uma vez. Eu preciso contar ele apenas uma vez. Então, ó, você tem a opção de ser 3 em 6. Então, ó, 3 em 6. Ou é adição. 2 em 6. Ou seja, você tem o evento A aqui e o evento B acontecendo. Você tem uma sombra de fração com o mesmo denominador, que é o cara de baixo. Então, eu posso repetir e vou somar os caras de cima. 3 e 2 dá 5. Então, sua resposta seria 5 sobre 6. Com isso, a resposta da sua questão seria a letrinha E. 5 sobre 6. E aí, vamos para a questão número 5. Beleza? Vamos para a questão número 5. Antes de ir para a 5 aqui, vou olhar para você. Então, ó, desde já, né? Quero que vocês compartilhem o vídeo aí, né? Mande para quem está estudando aí, botando pegar e fazer a prova domingo. É hora de revisar. São 100 questões que eu acredito que possa aparecer para vocês dentro das combinatórias, envolvendo combinação, né? Lembra da forma de combinação direitinho. Veja essas situações aqui, quando ele fala de pelo menos alguma coisa. E entenda quando ele fala pelo menos, você tem que partir do cara que ele está falando e até o máximo que você conseguir, certo? E é isso, beleza? Amanhã eu vou estar gravando uma outra aula aqui, postando para vocês uma outra aula. Provavelmente deve ser de equivalência lógica e de argumentação. E é isso, tamo junto. Vamos fazer a nossa última questão. Desde já agradeço demais se você puder compartilhar esse vídeo aqui para quem vai fazer a prova domingo. Se você puder curtir, certo? Comentar, me ajuda a crescer que vai vir muita coisa boa ainda aí, né? Vai vir aí os concursos das polícias penais aqui da nossa região do Nordeste e com certeza, se vier raciocínio lógico, eu vou estar aqui ajudando vocês. Vou fazer também aulas para o concurso da PC Pernambuco, né? Envolvendo raciocínio lógico e também envolvendo a parte de estatística. Então, finalizando aqui a turma de vocês da PM Pernambuco, eu vou começar o intensivão aqui no canal do YouTube para PCPE.
Tamo junto, sem mais delongas, vamos fazer a nossa quinta questão. Marcou a nossa quinta questão, questão muito grande, mas não se preocupe. Talvez a questão grande seja melhor do que uma questão pequena. Às vezes a pessoa pega uma questão desse tamanho aqui e fica logo com medo. Mas vamos entender a questão. Não se desespera não, tu tá comigo. Dentre as atribuições do papiloscopista, policial de terceira classe, estão ele vai listar esses caras aqui, ó. Execução, orientação, supervisão, fiscalização, coleta, análise, classificação, subclassificação, pesquisa e arquivamento, emissão de pareceres técnicos. Beleza, até aqui, ó. Ele listou o que está acontecendo ali. Jonas é papiloscopista, policial de terceira classe e deseja marcar sua agenda de afazeres com cores diferentes para cada uma de suas funções. Primeira coisa, Marcão, se ele vai marcar cada um com uma cor diferente para cada uma das funções, vou descobrir quantas funções ele tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja que eu falei, e a própria questão depois fala aqui, ó. Isto é, deve escolher uma cor diferente para cada tópico listado. Considerando a disponibilidade de 10 cores diferentes, então ele tem 10 funções, então precisa de 10 cores. De quantas formas é possível que identifique os afazeres da agenda? Então, ó, se ele tem 10 funções e ele tem 10 cores, isso é uma questão de permutação. Isso é uma questão de fatorial. Ou seja, ele vai permutar as 10 funções com as 10 cores. Quer dizer, ó, que para a primeira função ele tem quantas cores à disposição? Ele vai ter 10 cores à disposição. E para a segunda função dele, vai ter quantas cores agora? Ele vai ter 9. Para outra função dele, tem quantas cores agora? 8. Para outra função dele, quantas cores agora? 7. Para outra função dele, 6. Para outra função dele, 5. Para outra, 4. Para outra, 3. Para outra, 2. Para outra, 1. Resumindo, seria o fatorial de 10. Ou seja, isso é uma questão de permutação, certo? Uma questãozinha de permutação, que você poderia ir direto e dizer que ela era de permutação e calcular o fatorial de 10. Simples assim e fácil. Beleza? E aí, ó. Marcão, vou ter que fazer esse cálculo desse tamanho. Vai não. Alternativa, ó. Resposta 10, entre 11 e 50, entre 51 e 100, entre 101 e 150 e mais 150. Olha, se você pegar o 9 vezes 8, dá 72. 72 vezes o 10, você já teria um número aqui em 720. Não precisa nem fazer mais nada. Sua resposta letra é mais de 150. Veja que é uma questão grande, mas é uma questão muito fácil mesmo. Beleza? Então, pessoal, é isso nossa aula aqui, certo? Você não está sozinho na sua prova de raciocínio lógico, você está comigo. Eu vou com você até o dia da prova. Hoje a aula foi de análise combinatória, a gente revisando os tópicos. Amanhã terá uma outra aula de argumentação e equivalência lógica. Então eu vou ter aqui para a gente revisar os principais tópicos da sua prova que eu acredito que deva aparecer. Beleza? Então desde já mais uma vez peço para você curtir, comentar, compartilhar, divulgar, que tem muita coisa boa para acontecer, certo? E nós estamos juntos e até a próxima. Valeu, felicidade, forte abraço.